Boa tarde, galera, tudo bem? Então, conforme combinado, a aula deste sábado que a gente está fazendo para repor aquela primeira lá da primeira semana está sendo gravada, ok? Então, a parte teórica ela é mais curta, tá? Bem menor, porque falta pouca coisa. Então, a gente está fazendo gravado hoje para terminar essa parte teórica. Eu vou complementar ali resolvendo alguns exercícios da lista, ok? Geralmente essa aula eu dava ela um pouquinho antes do laboratório, porque ela é rápida, né? Mas então, para a gente recuperar aquela primeira aula ali, vamos fazer ela de forma gravada, que aí nós não precisamos nos encontrar no sábado, certo? Mais tranquilo, vocês assistem no momento que desejar, que ficar melhor para vocês. Claro, vocês têm que assistir antes da prova, né? Porque envolve o conteúdo da nossa avaliação, ok? Então, o assunto é amplificadores para instrumentação. Na verdade, são amp-ops com uma configuração já pré-estabelecida, específica, que são mais aplicados em instrumentação, né? Circuitos aí de instrumentação, ok? E acho que vocês têm instrumentação lá pela 8ª, 9ª fase, alguma disciplina, acredito que seja optativa. Eu acho uma disciplina muito importante de vocês estarem cursando aí, mesmo que ela seja opcional, né, mas seria uma boa disciplina para vocês escolherem para cursar, porque ela dá uma base bem interessante aí. Quem domina instrumentação está bem encaminhado aí, né? Instrumentação é uma área bem importante. Então a gente vai ver alguns amp-ops específicos dessa parte. E já adianto, né, a maioria deles existem CIs prontos, em que os CIs já trazem o amp-op com a configuração dentro. Né? Dentro do CI a gente só liga a entrada, saída, alimentação, certo? Até tem alguns na lista ali, o INA 105, o INA 105B, tá? Que a gente vai tratar deles aqui no slide hoje também, certo? Então vamos dar uma olhada. A aula passada então tinha sido limitações dinâmicas, nosso último assunto teórico. Agora nós vamos ver a última aula de circuitos, né? Que a gente vai estar avaliando os circuitos propriamente ditos, que são os circuitos de instrumentação. Então, os amplificadores para instrumentação, né? O mais famoso, até se vocês colocarem uma pesquisa aí no Google, né? Se colocarem amp-op de instrumentação, vai aparecer este primeiro aí, que é o chamado amplificador de diferenças, tá? O que ele faz? A gente já falou um pouquinho dele lá quando estava tratando do subtrator. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a diferença entre as entradas e amplificar essa diferença, dar um ganho nessa diferença, ok? Características dele. Então ele tem uma impedância de entrada muito alta, até maior do que o amp-op regular. Uma impedância de saída muito baixa, menor do que o amp-op regular. Um ganho ajustável, tá? Então ele tem o ganho dele é ajustável, estável e preciso. Ou seja, se eu ajustar ele para ter um ganho de 10, muito provavelmente o ganho dele vai ficar muito próximo disso, tá? É feito através de potenciômetros esse ajuste, né? Em vez de a gente colocar um resistor, a gente coloca um potenciômetro. E também tem uma elevada rejeição a sinais de modo comum, porque a instrumentação trabalha com sinais extremamente baixos em amplitude e em potência também. Então qualquer ruído que eu tenha causa distorção, né? Causa uma deterioração muito grande do sinal. Então ele tem que ter uma elevada rejeição a sinais de modo comum, sinais que estão presentes em ambas entradas, ou seja, geralmente o ruído, ok? Então aí o cara, né? São vários, né? Esse aqui é o circuito mais básico, né? Até o próprio do subtrator que a gente viu, né? Se a gente fizer nesse circuito aí o R3 igual ao R1, ou seja, os dois de baixo iguais, e o R4 igual ao R2, os dois de cima iguais, eu vou ter um amplificador de diferenças. Ele vai fazer V2 menos V1, porque V2 está na entrada não inversora e V1 está na entrada inversora.
e vai dar um ganho de R2 por R1, tá? Ó, o ganho lá de cima que é o que vai controlar, tá? Desculpa, pessoal, ali no começo eu falei errado. O R3 igual a R1, então os da entrada são iguais e depois o R4 igual a R2, ou seja, o que está realimentando é igual àquele que está ligado à terra, tá? Só corrigindo ali. E aí ele vai fazer um ganho de R2 por R1. Se eu fizer o R2 valendo ser um potenciômetro, né, eu consigo ajustar esse ganho aí. Tem um ganho ajustável e preciso que vai multiplicar pela diferença das entradas. Aqui já temos um circuitinho um pouquinho mais elaborado, tá? Então vocês podem ver que ele é similar ao anterior, porém ele vai ter aí um ganho diferenciado. Ele vai continuar, esse circuito aí vai continuar fazendo a diferença, ó lá, V2 menos V1, certo? Porém, agora o ganho dele muda. Vou ter R2 por R1, continua esse fator aí, porém aqueles 2 ampiops lá da frente, ó, eles vão estar contribuindo com um fator ali, que é um fator 1 mais 2R3 por R, tá? O R é o resistor ali que está entre as entradas inversoras do A1 e do A2, certo? Né? Ali embaixo tem a equação do amplificador balanceado. Tá, então esse cara aí, ele inclui mais 2 ampiops, então melhora o isolamento, melhora o casamento das impedâncias, melhora a rejeição a ruídos e ainda contribui com aquele fator ali, 1 mais 2R3 por R. Tá? Esse aí eu não tenho ele equacionado no slide, ele é um exercício da lista para vocês fazerem, né? Deixa eu pegar a minha lista aqui. Ele é o exercício número 7, tá? O exercício número 7, que no final da aula eu vou fazer eles com vocês, ok? Eu vou circular aqui, ó. Este que eu estou destacando aqui tem um CI pronto, tá? É o chamado CI, até vou olhar para mentir para vocês o nome. Exatamente, é o INA 105, INA 105, certo? Então eu posso tranquilamente, se eu quiser montar esse cara na prática, pegar esse CI e apenas ligar ali na entrada aqueles outros 2, né? Que eu posso pegar por exemplo, um CI-TL 084, que eu tenho 4 ampiops, aí eu vou aproveitar 2, né? Consigo montar esse CI aí, esse circuito. Dá para fazer também um ampiop de instrumentação aí de diferenças com 2 ampiops, ok? Como é feito? Dessa forma que está na tela. Eu aplico o V1 ali no amplificador de cima, que ele é um ele é um não inversor, né? É um não inversor. A sua saída vai aplicada num outro CI não inversor, porém, né, agora a saída vai na entrada não inversora e na entrada inversora e na entrada não inversora temos o V2, que resulta, se eu fizer o R1 divididos por R2, a relação R1, R2 igual a relação R4, R3, se eu fizer essas relações iguais, eu vou ter um VO que vai ser 1 mais R4 por R3, V2 menos V1. Então vocês vejam aí, são todos desdobramentos do mesmo CI, né, do mesmo circuito, né? O que muda são os fatores. No primeiro, o fator R2, R1, né, vezes a diferença. No segundo, é aquele fator maior, R2, R1, que multiplica 1, 2, R3 por R. E neste último aqui, o fator fica apenas 1 mais R4, R3. Tá, então, nesse caso, eu não consigo fazer um fator menor do que 1, né? Nunca vou conseguir, nem neste caso aqui também. Só nesse caso aqui eu consigo fazer um fator menor do que 1. Tá, e aí conclui nossos 3 ampiops de instrumentação. Existem outras variações, tá, mas não precisamos explorar todas elas, certo? Essas 3 já dá para vocês terem uma boa ideia aí do circuito de ampiops de instrumentação. Tá, agora vamos ver uma outra etapa que também é empregada na instrumentação, que são os reforçadores. Tá? Como eu disse, circuitos de
instrumentação empregam sinais e tensões, correntes, sinais de maneira geral, com baixíssima amplitude, baixíssima potência, certo? Então, às vezes eu vou ter na saída de um amp-op, né, eu vou ter que usar primeiro um amp-op bem fiel, no caso pode ser o INA 105, né? Qual é a diferença daqueles para os comuns, né? Os comuns, eu vou ter ali um offset 0,1, 0,2 na saída, né? No instrumentação, os meus sinais de saída às vezes são 0,1 ou 0,2, né? Às vezes, nos circuitos de instrumentação, eu estou trabalhando com 10, 15, 20 milivolts, né? E aí eu tenho um offset de 100 mili, não vai funcionar nada, né? Está totalmente incorreta a minha saída. Então, esses amp-ops de instrumentação, eles eliminam muito o offset, né? E são capazes de trabalhar com baixíssimas tensões. Exemplo, eu faço 10 mili menos 5 mili dá 5 mili, né? E aí eu dou o meu ganho ali através daqueles fatores que a gente viu, certo? E às vezes, né, aquele ganho ele é limitado, não é infinito. Aquele ganho às vezes leva o sinal para 200, 300 milivolts, ou 1, 2, 3 miliamperes apenas na saída. E isso aí não é o suficiente para nós, às vezes dependendo do circuito que eu quero acionar na saída. Então aí a gente vai ter que usar os reforçadores de corrente e de tensão, tá? Então é o que está aí na tela de vocês, né? Muitas vezes o operacional não tem potência suficiente e a gente vai ter que utilizar aí outro operacional que talvez torne muito caro o nosso circuito, ou fazer um reforço aí, tá? Quem que faz o reforço? Transistores, tá? Reforços de tensão e corrente são feitos através de transistores na maioria das vezes, porque é uma solução tranquila de projetar e, o mais importante, barata, né? É uma solução barata de implementar. Então, o mais clássico de todos e o mais básico é o reforço de corrente, reforço com saída assimétrica, tá, gente? Ó, se eu pegar esse bloco aqui que eu estou circulando, ele é o que? Um amp-op não inversor, certo? É aquele que nós vimos estudando já no começo, desde o começo. Ok? O que acontece ali? Eu coloco na saída e dentro da malha de realimentação. Ó, a saída do amp-op vai passar por aqui. Ó, a malha de realimentação é aquela que eu desenhei em vermelho, ok? Então, dentro eu vou colocar um transistor, tá? Vou alimentar o coletor com VCC e o emissor vai ser o meu VO, tá? Ou, né, vai vir aqui a terra, tá? Então, não vai vir a terra, né? Vai vir um circuito ali que está ligado à terra. Então, o meu VO, ele vai ter um reforço, né? Porque a corrente do emissor vai direto ali para o nó onde está ligada a saída VO, tá? Mas qual é o problema desse cara? Ele é assimétrico, certo? O circuito ele é capaz de suprir correntes elevadas, porém está empregando um transistor só, né? Vai dar um ganho de corrente bom, porque a saída do amp-op vai ser a corrente da base, né? Essa corrente vai ser multiplicada pelo fator beta, tá? Então pode dar um ganho bem interessante de algumas dezenas de vezes até, tá? Porém, vai ter aquela queda de VBE, né? Mas isso aí não vai ser um problema tão grave. E esse circuito apresenta a vantagem de trabalhar com correntes elevadas de saída, mas possui uma limitação, né? O que é o inconveniente de ter a saída assimétrica, ou seja, não permite variações na tensão simétricas, né? Negativas e positivas. Se eu injetar ali um sinal alternado, não vou ter uma boa resposta, né? Porque ele está ele está assimétrico, né? Ele não vai trabalhar com a parte negativa e positiva da onda, tá? Mas isso é solucionado facilmente, né? Que a gente constrói
o amp-op com a saída simétrica. Agora a gente vai colocar, ó, vai fazer, olha aqui tem um transistor NPN, olha lá a setinha, e aqui temos um PNP, tá? Vamos fazer um arremedo aí de amplificador push-pull, tá? Não é bem um push-pull, mas a base é similar. Em cima jogamos o mais VCC, embaixo o menos. Então agora sim, o transistor de cima trabalha com a onda positiva, ele é um NPN alimentado a mais VCC, e o transistor de baixo trabalha com a parte negativa da onda. Então cada um ele é um PNP, certo? E a saída do amp-op alimenta a base dos dois, do Q1 e do Q2, e os emissores compõem a saída VO ali que vocês estão vendo, né, aqui. Tá? E aí eu consigo trabalhar com os dois pedaços da onda alternada. Tá? E o R1 e R2 faz aquela função de sempre lá, né? Isso aí só está reforçando ali os transistores. Então ele possui a grande vantagem de trabalhar com os dois sinais, tá? E a grande desvantagem é a distorção que ele causa na onda de saída. É a nossa velha distorção crossover, tá? Ela pode acontecer de duas formas, né? Tem bem desenhado no próximo, mas só para a gente relembrar. Ó, a distorção crossover pode apresentar assim. Ó, ela tem uma parte morta aqui quando vai atravessar ali o eixo, tá? Ou também essa distorção crossover, também temos uma outra que está no próximo slide, eu já falo dela, tá? Só antes explicar por que ela acontece. Então, quando os transistores não estão polarizados, a tensão de saída obviamente é zero, é nula. Então o amp-op fica sem a realimentação, né? Ó, isso aqui não existe quando os transistores não estão polarizados, aqui ele está em aberto, e aí o amp-op fica sem o laço de realimentação, né, que é esse aqui, tá? E aí isso aí nos causa um problema, tá? Nesse período aí a saída fica em zero, então a saída não replica a onda da entrada e também não replica a onda da entrada com ganho, tá? Então ela vai ficar uma zona morta aí de 0,7 volts para cima e 0,7 volts para baixo, em que o amp-op está sem realimentação, tá? Opa! Tá, achei que tinha mais um slide antes. Então o problema do crossover aí na saída do amp-op, né, não vai deixar ele acompanhar a entrada, e aí que entra o nosso slew rate. Então aqui entra um exemplinho de slew rate também que a gente viu na aula passada, né? O transistor não vai ser tão rápido ali, né? Porque para replicar o sinal na saída, porque, né, eu tenho o slew rate limitando isso aí. Por exemplo, aí esse exemplo eu até tinha feito antes, né? Agora que eu disse que ele apareceu mais em contexto. O slew rate do 741, né, como eu falei na aula passada, é meio volt por microsegundo. Então, nesse caso aí, eu vou ter um atraso de quanto? 0,7 do primeiro transistor, mais 0,7 do transistor do segundo, né, do Q1 e do Q2. Então, vou ter uma variação de 1,4 volts, né, 0,7 para mais, 0,7 para menos. E o slew rate dele é meio segundo, então 1,4 por meio dá 2,8 micro de atraso, tá? Então, dependendo da frequência que eu tiver, vai causar uma distorção grande, certo? Aqui está o efeito. Olha aqui, o sinal menor aqui, vou marcar ele, ó, é o sinal da entrada, certo? Tá? Esse é o sinal da entrada que eu marquei ali. Agora observe o efeito da distorção crossover, ó. Chegou no 0,7 aqui, ó, o sinal fica reto. Vocês viram aqui também, ó, de aproximadamente menos 0,6 até mais 0,6, um pouquinho menos, né? Depende do transistor. O sinal da saída está reto, né? Tá com aquela, isso aí é distorção crossover, né? Porque o transistor nesse período, o transistor não está polarizado,
portanto, não há sinal na saída. Fica aquele valor estático ali sem alterar. Ok, gente? Então, tá aí na prática o problema do crossover. Para solucionar o problema do crossover, tem que se fazer uma pré-polarização dos transistores. Tá? Como a gente faz uma pré-polarização? Simples. Ó. Quem lembra dispositivos 1 vai ver que é fácil. Olha aqui, eu vou ter uma quedinha aqui neste diodo de 0,7 e neste diodo de 0,7 também. E o restante da tensão da fonte, né, no caso aqui o menos, fica no R4 e aqui do mais fica no R3. É parecido com um divisor de tensão na base, não é? É sim, é bem parecido. Qual é a diferença? Aqui no divisor de tensão da base eu tenho dois resistores fazendo a polarização. Aqui eu polarizo com o diodo. Né? O diodo tem uma polarização fixa de 0,7 nele. Ó, então, se eu tenho aqui 0,7, eu tenho aqui 0,7 também. Tá? Fechando aquela malha ali. Aqui eu tenho menos 0,7 e aqui, porque é um PNP, eu tenho menos 0,7 também. Então, a soma das tensões naquela malha interna tem que ser zero. Deu zero, né? Mais 0,7, menos 0,7, mais 0,7, menos 0,7 igual a zero. Zero igual a zero. Fechou. Tá? Então, o Q1 está pré-polarizado dessa forma aí. Ok? E aí, eles eliminam o crossover, né? Porque ele não vai ficar aquele período sem conduzir. E agora o reforço de tensão. Né? Algumas vezes não interessa só a corrente, eu quero fazer um reforço de tensão também. Né? Porque eu preciso da corrente e da tensão elevada na saída. Tá? Então a gente vai usar de novo o nosso velho amigo transistor para fazer esse reforço de tensão também. Tá? Quando a gente estudou lá, né, os amplificadores a transistor, né? Tem um tipo lá que tem uma boa amplificação de tensão, outro tem uma boa amplificação de corrente, outro tem uma boa amplificação dos dois, né? Que é o emissor comum. O coletor comum amplifica bem a corrente e o base comum amplifica bem a tensão, tá? Então a gente pode usar esses conceitos para fazer aqui também o reforço, tá? Então vocês vejam aqui, isso aqui tudo, ó, o que eu estou circulando aqui era o que a gente já tinha, né, o nosso reforço de corrente, e agora a gente faz o reforço de tensão aqui, ó. Tá? Pessoal, a gente podia fazer um reforço de corrente simétrico e um reforço de tensão assimétrico, mas aí fica meio estranho, né? Aí eu estaria reforçando só a metade positiva da onda. Não faz muito sentido, né? Então, como eu já estou com um reforço, né? Primeiro, vamos voltar aqui, peraí. Ó, aqui eu fiz o reforço de corrente assimétrico. Aqui eu coloquei outro transistor, ficou simétrico. Aqui eu fiz as pré-polarizações, tá? E agora eu vou usar quem aqui, ó? Vou fazer um reforço de tensão para a onda positiva e um reforço de tensão para a onda negativa, tá? Então aí o meu sinal sai do amp-op, reforça a parte positiva, reforça a parte negativa, cai no Q1 e no Q2 que reforça as correntes. Vou sair com um sinal de potência aí gigante na saída, né? Lembra, ele está tirando a alimentação da fonte, então quem limita a potência vai ser, ó, VCC. Tá? E o R1 e R2 continuam lá. Então vocês veem esse monte de componente aí. 7 resistores, 2 diodos, 4 transistores. Estão tudo dentro da malha de realimentação. Isso aí dá para fazer um CI pronto, ou se for embarcar num chip, é mais tranquilo. Agora, se for montar com o CI, né, pegar aqui o CI e montar isso tudo por fora, dá um certo trabalho bem grande, né? Bem grande mesmo. Então, esse circuito resolve o problema da tensão, tá? E aí está toda a explicação que eu já falei para vocês. Ok? E aí eu tenho um circuitinho bem completo, né? Com ganho de tensão, ganho de corrente,
Tá? Se for um ampliop de instrumentação, a entrada vai ser muito baixa, mas a saída vai ser bem alta. Então, vai solucionar a maior parte dos problemas aí que tem a instrumentação, né? Que é os sinais baixos. Tá, gente? Então, como eu disse, era uma meia hora, não era muito rápido, não era muito extenso o nosso conteúdo, a gente termina aqui, tá? Sentem com calma, olhem o circuito, revejam a gravação se precisar, mas é bem tranquilo, tá? Quem veio de dispositivo Zoom tá com isso aí fresco na mente, não vai ter dificuldade. Quem não viu, ou quem já fez faz tempo a disciplina, ou até não fez, não sei se é o caso de alguém, aí dá uma olhadinha lá como que funciona o transistor como amplificador, lê um resumão lá, aí vai entender isso aqui, né? Mas é bem tranquilo, tá? Isso serve para qualquer coisa. Eu posso tirar isso aqui, ó, e botar qualquer circuito ali no meio, tá? Eu quero, sei lá, fazer nem sei, gente, inventa alguma coisa. Quero transformar ali de onda de senoidal para quadrada ali naquele pedaço. Bota um circuitinho que faz isso, né? Só que aí a referência lá da entrada vai mudar, mas bom, dá para fazer qualquer experiência que vocês imaginar ali, tá? É que esses aqui já são circuitos que se usam mesmo. Então, gente, nossa próxima aula, relembrando aí, né? Agora na próxima quinta vocês vão fazer o laboratório. Na outra quinta é feriado, não vamos ter aula, Corpus Christi. E aí até domingo, dia 6, vocês vão me entregar o laboratório, ok? E depois na outra quinta, agora eu tô sem o horário aqui, sem a data aqui. Deixa eu olhar rapidinho para não deixar ninguém na dúvida. Depois na outra quinta cai dia 10 de junho. Aí vocês têm até lá para me entregarem as listas e fazer a prova, né? Dia 10 é a prova durante o horário da aula. Prova vai ser com câmera aberta, né, gente? Não esqueçam desse detalhe. Eu não falei em aula, mas eu reforço aí durante a semana para ninguém ficar sem saber, tá? Mas a prova é com a câmera aberta. Pode ser do celular, do notebook, tanto faz. Ok, gente? Então agora eu vou para os exercícios aqui com vocês, tá? Assim, gente, eu tava com... não tô com muito tempo, porque além da aula de vocês eu tenho que gravar mais uma hoje. Então eu não coloquei em slide bem bonitinho, tá? Então tirei fotos da minha resolução na folha e eu vou comentar em cima. Que por um lado é bom, porque aí vocês não vão se obrigar a fazer, né? Vocês vão se obrigar a tentar fazer, né? Não vão pegar a solução, achar que entendeu e aí depois não testa, né? Mas a gente não entendeu. Então eu vou passar a foto aqui para vocês e vou comentar em cima, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, dá um zoom. Esse circuito que está na tela de vocês aí é o daquela lista que começa com integrador, tá? Acho que é a lista 3 ou lista 2, ok? É o circuito 3. Determine a relação VI divididos por II do circuito, ou seja, qual a função desse circuito, tá, gente? Então esse aqui é bem tranquilo. Eu pontilhei ali, ó, um bloco. Sempre dá para resolver por blocos, é mais fácil, tá? Vejam aquele bloco que eu pontilhei, o que ele é lá? É ó, marquei um VO. O que aquele VO é? Meu Deus, que raio. O que é aquele VO ali? É o VO do próprio circuito não inversor, que é 1 mais R por R vezes VI, certo? Esse é aquele VO. Mas qual é a diferença? Tem um Z, vocês veem meu mouse aí, né? Tem um Z lá em cima, mas vocês vão ver que é bem fácil, olha aqui. Tá, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, tá tudo fora de ordem, não sei porque quando eu salvei ficou tudo fora de ordem aqui, mas não vai prejudicar porque vocês vão saber do que eu estou falando, tá? Então fiquem aí com a listinha na mão que agora eu vou mostrar a solução para vocês. Vamos lá. A solução aqui.
Então, ali em destaque, né, aquele bloquinho eu desenhei que é um amplificador não inversor. A saída dele é 1 mais resistor da realimentação pelo resistor da entrada, que os dois são R. Então, vai dar 1 mais R sobre R, dá 1 mais 1, 2. Então, VO é 2VI. 2VI. Eu vou lá no VO e eu abro o circuito e já coloco o VO que eu tenho lá, que eu já descobri que é 2VI. O que eu fico com o circuito, então? Espera aí que meu mouse parou de funcionar aqui. Como que eu fico com o circuito? O VI aplicado. Aqui onde tinha o amp-op eu tirei, né? Tá só o bloquinho da saída, que é o que me interessa, é a saída, eu já descobri ela. Tenho aquele Z lá, aquela impedância lá em cima, e aqui o VO. O que eu faço? Uma malha. Faço uma malha e está resolvido. Olha lá, como é que fica essa malha? VI menos Z vezes II menos 2VI. Tá? E aí fechou a malha. O que o exercício pede? Relação VI por II. Então vamos ver. Cadê aqui? Então, ó, vai ficar aqui, deixa eu dar um zoom. Vai ficar aqui o que então, ó? VI igual, né, porque menos 2VI mais VI, né, troco de lado a igualdade, troco o sinal. Vou ficar com VI menos Z vezes II, ok? Então, passo o I dividindo, vou ficar VI por II igual a menos Z. Menos Z. Olha que legal esse troço aí, tá? Olha lá, o circuito vai apresentar para a entrada uma impedância negativa, gente. Olha só que troço legal. Esses circuitos que eu estou fazendo aqui nessa aula agora, eles são bem diferentes. Por isso que, às vezes, requer ali que a gente dê um pulo do gato que talvez vocês não peguem. Por isso que eu estou fazendo isso com vocês. Esse cara aqui, olha, gente, faz uma impedância negativa, certo? Onde vocês têm uma impedância negativa em lugar nenhum, só com o amp-op para fazer uma, né? Se eu usar um indutor, um capacitor, eu gero uma impedância mais positiva. Esse aqui gera uma impedância negativa. Legal, né? Bem criativo esse cara aí. E agora começou a cair um temporal. Legal. Tá bom, vamos seguindo aqui. Tomara que não falte energia. Tá, gente? Então esse aí faz uma impedância negativa. Vou voltar lá para a primeira página. Tá? Então esse aí tá resolvido, esse primeiro. O segundo, vou dar um zoom aqui de novo. Ó, o segundo, que é na verdade, desculpa, é o 4 da lista. Determine a relação IO por VI do circuito, tá? Diga qual é a sua função. Tá? Então todos têm uma função aí específica, tá? Esse cara, vejam bem, ele quer saber a relação IO, olha aqui onde está o IO, divididos pelo VI, tá? Então é uma relação diferente, não tem nada, ele não quer nada do VO. O VO vai entrar nos cálculos, mas ele não quer. Ele quer IO por VI. Tá? Então como que a gente faz esse cara aqui? Eu atribuo uma corrente em cada resistor, nesse caso I1, I2, e no R2 lá embaixo, I3 e I4. Já tenho a IO indicada, e aqui no nó de entrada, né, por causa do curto virtual, é a mesma tensão que eu vou chamar de V1. E a tensão de saída eu vou chamar de VO. Tá? Esse é o passo básico para todos, gente. Vocês têm que nomear os nós, nomear as correntes, saber que não entra corrente no amp-op, tá? E daí vocês começam a trabalhar, certo? Vamos lá ver como é que fica a solução dele. Tá, gente, vocês têm que estar com a lista em mente aí, se vocês quiserem pausar o vídeo e desenhar isso em cima da lista, para vocês entenderem a minha resolução. Porque se vocês nomear com outros nomes de corrente, vão chegar em outra solução. Questão 4 aqui. Tá meio fora de ordem, mas tudo bem. Ó, dessas anotações, das notações que eu fiz ali com vocês, gente, o que a gente conclui? Deixa eu até virar aqui para pegar e olhar enquanto eu falo. O I1, ele é igual ao I2, né? Ele não tem para onde ir, só circula no R1 lá em cima, tá?
Então, o I1 é VI menos V1 por R1, que conforme a gente já sabe, né, já determinou por que isso acontece, né? Uma corrente é sempre uma tensão por uma resistência. Qual tensão? A que tem a que tem num lado o resistor menos a que tem no outro lado, divididos por ele. Então, I1, VI menos V1 por R1. I2, VI menos VO por R1. Como eles são iguais, a gente vai igualar ali, tem R1 em ambos termos, vamos simplificar. Portanto, VI vai ser 2V1 menos VO. Tá? 2V1 menos VO. Ok? Para a próxima parte, o sentido da corrente I4 é determinado por IO. Porque a gente tem um nó lá, o nó de V1. Voltem na folha de vocês e olhem lá. Tá? O IO chega no nó, o I3 chega no nó e o I4 sai do nó. Então, correntes que chegam no nó é igual a correntes que saem do nó. Então, I4 é igual a I3 mais IO. Tá? O IO é aquela corrente principal que a gente está trabalhando. E assim a gente isola o IO, que vai ser I4 menos I3. Percebam, gente, se vocês atribuírem outras direções de corrente, vai dar diferente, mas a resposta final vai ser a mesma, se vocês não errarem nada no meio do caminho. Tem que ter essa atenção aí. Tá? Aí achamos o IO. Pronto, agora precisamos definir o I3 e o I4. O I3 tem 0 de um lado, o R2 tem 0 de um lado, VI do outro. 0 menos VI por R2 é o I3. O I4, VI menos VO por R2. E o IO, né, é V1 menos V2 mais VI por R2, tá? Eu juntei tudo que está ali em cima, ó. Tá? Só substituir ali, IO é I3 menos I4, eu coloquei o I3 e o I4 ali. O IO vai ficar, então, V1 menos V2 mais VI, divididos por R2. Desculpa, o V2, né, até não coloquei ali, desculpa, o V2 e o V1 é o mesmo, né? Porque os nós ali da entrada são os mesmos, tá? V2 igual a V1, tá? É a mesma coisa. O IO vai ficar 2VI menos VO por R2, tá, pessoal? Aqui que mora o maior problema que eu vejo o pessoal errar, certo? Eles ficam com o quê? Corrente, né? Corrente é sempre tensão por resistência, isso não muda, lei de Ohm. O que acontece? Às vezes o pessoal fica com resistência em cima, tensão em cima, resistência embaixo, tensão embaixo. Aí dá uma sopa. Aí vocês não obtêm a solução nunca, vão se trancar sempre. Tá? Vocês sempre tem que deixar nesse formato. Tensão, corrente. Né? E aí? Então, VI menos VO, o VO é VI, né? O VO é igual, desculpe, pera aí, isto, ali do passo 1 aqui, vamos voltar no passo 1. Ó, no passo 1, VI é o que? 2VI menos VO, né? Dali que a gente tirou aquele passo, tá? E aí, o que a gente vai ficar com o IO no fim? VI por R2, tá? VI por R2. Cadê? Não tá aqui? Pera aí. Ah, tá aqui então. Então, gente, o que a gente nota com isso? Que a corrente IO não depende da carga RL. Vejam, a corrente IO, olhem no desenho de vocês, né, na folha. A corrente IO, ela circula por RL, mas ela não depende do RL, que é a nossa carga, tá? Olha que legal, uma corrente que circula na carga, mas não depende dela. Portanto, o circuito se comporta como uma fonte de corrente controlada pela tensão VI pelo valor de R2. Viu? Esse circuito aí se comporta como uma fonte de corrente, certo? Cada um aí tem uma especificação, né? Então, esse cara aí, né, se eu regular o VI e o R2, eu obtenho uma corrente fixa, né, que não depende da carga. Show de bola, né? Bem curioso também o efeito.
Vamos virando a folha agora. Vamos para o circuito 5. Cadê? Circuito 5. Esse que está na tela. Determinar a relação VI do circuito abaixo e qual a função do circuito. Tá? Todos têm uma função meio louca aí. Mas vamos ver o que é. Esse aqui é fácil, não é difícil. Tá? Ó. O que acontece aqui, gente? Tá marcado dois bloquinhos pontilhados, o 1 e o 2, tá? O bloco 1, vocês já viram que é um não inversor com ganho 2, né? Vai fazer 2 vezes VI. Ok? A corrente I, essa de entrada aqui, o VI. A saída do amp-op 1 é a entrada por amp-op 2, que eu chamei de V1 aqui. É um nome que vai dar tanto faz, eu chamei de V1. E o amp-op 2 é um bloquinho lá que vocês podem encarar ele de duas formas. A primeira como um inversor, que vai ser menos aquele valor de cima pelo da entrada, tá? Que é o jeito mais fácil de resolver, encarando um inversor, ou encarando ele como um integrador. Dá para encarar como integrador também, só que aí vai demandar alguns passos a mais, então eu vou fazer do jeito mais fácil. E aqui que mora o problema, ó, tem um resistor ligando a saída com a entrada, tá? Ó, é o 1K aqui. Então não pode ignorar esse cara aí, né? Senão não dá certo. Ele tem uma contribuição na entrada. Vamos ver a solução. Esse é o 5. 5. Então, a gente vai trabalhar com os blocos, é muito mais fácil. No bloco 1, já falei para vocês, a gente tem um não inversor, ó, vai gerar V1 igual 2VI. No bloco 2 é um bloco inversor, entre aspas. Por quê? Porque ele pode ser um integrador também. Nós vamos calcular um inversor, que vai ser menos R2 por R1 vezes VI. Ó. Só que lá no R2 a gente tem uma impedância, chamada ZC, divididos por R1, que é 2K. O ZC é um capacitor, né? A gente vai ter que trabalhar com ele aqui no formato J ômega, né? Para esse capacitor vai ser menos J ômega C, onde o C é 10 na menos 6, porque a capacitância dele é 1 micro. Tá? Então a impedância dele vai ser menos J vezes 10 na 6 divididos por ômega. Tá? Vai dar um negócio estranho, mas que vai nos ajudar muito depois. Tá? A corrente de entrada, chamada I, é formada por I1 e 2, né? A soma deles. O I1 é VI menos 2VI sobre 1K. Então, o I1 é menos VI sobre 1K. Tá? Então, o VO fica sendo menos EC sobre 2K vezes o VI, que é 2. Né? Menos 2VI vai simplificar, então o VO fica menos EC vezes VI por 1K. Ok? Continuando aqui, tá? Tá tudo fora de ordem, porque eu estou me perdendo até aqui nas resoluções. Mas vamos lá. O I2 VI menos VO sobre 1K e o VI, que é VI menos EC por 1K vezes VI dividido por 1K. Por que divide por 1K de novo? Ó? Porque tem 1K ligando a saída com a entrada lá, ele não pode ficar fora da jogada aqui, da resolução. E aí a gente faz aqui o I2, que é VI sobre 1K mais ZC sobre 1K vezes 1 sobre 1K, né, porque está dividindo por 1K vezes VI. Aqui se anulam, não, menos VI por 1K mais VI sobre 1K menos VI sobre 1K. Vou ficar com VI sobre II igual a 10 na 6 sobre ZC. Tá? Mas ZC a gente sabe que é menos J 10 na 6 sobre ômega. Então simplifica 10 na 6 com 10 na 6. Nossa relação tensão por corrente é J ômega 1, né? Porque 10 na 6 dá 1. Então deu J ômega 1. O que esse cara é? Um indutor de 1 Henry. Olha que louco, né? Mais um circuito louco. Então eu consigo criar um indutor sem enrolar um monte de fio, né? O problema do indutor é que ele é grande, caro, pesado. Então aí se for usar baixíssimas potências eu consigo usar
um amp-op para fazer um indutor, né? Porque nossa impedância é J⍵L, o L, né, deu 1 aqui. Então é um indutor de 1 Henry. Um indutor de 1 Henry é um cara gigante, né? E aí eu consigo fazer com o amp-op. Tá? Circuito 6 agora, gente. Circuito 6 não vou fazer com vocês, porque ele é muito fácil. Sabe por que ele é fácil? Porque vocês resolvem ele por superposição, tá? Olhem o circuito 6 aí, né? Ele é um INA 105BM. Para resolver ele, vocês simplesmente façam assim, ó. Peguem a fonte V1 e zerem ela e resolvam só para a fonte V2. Tá? Vocês vão achar uma expressão. Depois zerem a fonte V2 e façam para V1. Vocês vão achar outra expressão, né? Isso é resolver por superposição. Aí o VO vai ser a composição das duas. Tá ali na lista, ele pede para resolver de forma literal. Então, para trabalhar com R1, R2, R3, R4, não com os valores que estão ali, tá? Porque os valores eu peguei do CI direto mesmo. Ok? Por fim, vamos ao 7. Aqui, o 7, então, é o amplificador de instrumentação, certo? É aquele que eu passei na aula teórica agora há pouco. E a parte, ele um todo, né? E a parte secundária ali é o INA 105, é o mesmo do exercício de cima, tá? Só que aí ele tá sem valores. E eu botei os nomes ali de R3 e R4, tá? E tá até com a pinagem ali. Tá, gente? E aí como é que resolve esse aí? Vamos lá. Né? Chamei ali desculpa, a entrada inversora do A1 chamei de V1, a entrada inversora do A2 é V2. Entre eles circula uma corrente que eu dei o nome de I, através de R1, que é a mesma corrente que circula em R2 ali, dos dois, tá? Por quê, gente? Porque não entra corrente no amp-op. Então, a corrente que passa em R2 é a mesma de R1 e é a mesma de R3. E aí, a saída de A1 eu chamei de V3. A saída de A2 eu chamei de V4. Ok? Vamos lá, é o 7. Cadê a solução do 7? Cadê a solução do 7? Tá aqui. Então, o INA 105 é um amplificador de diferenças, que a gente já calculou em 6, né? Vocês vão calcular ele agora, né? Porque eu acabei não fazendo. Que é o quê? VO vai ser V4 menos V3, né? Porque ele é um amplificador de diferenças, ele faz a diferença V4 menos V3, vocês vão obter dele, tá? Aí tem que resolver a parte inicial ali só. Se tiverem dificuldade para resolver o 6, vocês podem dar um Google ali, equacionamento amplificador de diferenças, vai pintar a solução na tela na hora, tá? Só que vocês têm que resolver, gente. Se vocês pegar pronto e achar que entenderam e não entenderam, vai dar problema, né? Então vamos lá. Temos que resolver a parte inicial, que é o quê? Descobrir quanto vale aquele I. O I vai ser V2 menos V1, a entrada do amp-op A2 menos a do A1, dividido por R1. Tá? Que é a mesma coisa que V4 menos V2 por R2, que é a mesma coisa que V2 menos V3 por R2. Tá? Para isso fazer sentido, é bom vocês marcar na folhinha de vocês aí. E aí acompanhar conforme eu vou falando. Então pausem o vídeo e marquem aí. Tá? Fazendo A e B, né, eles são iguais, vou igualar ali os dois. E A e C também vou igualar, porque A, B e C ali são os mesmos, tá? É a mesma corrente I que eu acabei de falar ali, que circula em todo mundo. Todo mundo não, todos os resistores. Tá? E aí a gente isola V4 e isola V3. Por quê? Porque eles são as saídas do amp-op A1 e do amp-op A2, que é o que me interessa. Olha lá, V4 fica R2, R1, V2 menos V1, mais V2. E o V3 fica menos R2, R1, V2 menos V1, mais V1. Vê como a coisa está se encaminhando bem. Tá? Então, VO é V4 menos V3, né? A gente já sabe disso
porque é a equação daquele que está circulado ali, do I na 105. E aí a gente vai subtrair aqui 1 do 2, porque é V4 e V3. VO, então V4 menos V3, substituo aqui o V4, aqui o V3, vou ficar com 2 vezes R2, R1, V2 menos V1, mais V2 menos V1, tá? Só que V2 menos V1, ó, o V2 e o V1 são as entradas do Ampiop 2 e do Ampiop 1. V2 menos V1 é o que? A nossa tensão diferencial, né? Nossa velha tensão diferencial do Ampiop, que a gente trabalha lá desde o começo, só que aqui é com 2. Tá? Então a gente chama isso aqui de tensão diferencial. E cadê? Ah, tá aqui o final da solução. Tá? Então a gente vai ficar com VO valendo V2 menos V1, 2R2, R1 mais 1. Então, 2R2 sobre R1 mais 1 vezes a tensão diferencial. V2 menos V1 é a tensão diferencial. Como o R3 e o R4 são diferentes, tá? São diferentes. Esse cara aí vai ter uma solução VO igual 2R2 por R1 mais V1, que multiplica R4 por R3 vezes a tensão diferencial. Então, a gente tem aqui a tensão diferencial das entradas, mais um fator, multiplicado por um fator, multiplicado por outro fator, tá? E aí que mora, me faltou a palavra agora, me faltou a palavra, gente, como é que, o tanto de aplicações que esse cara tem, né? A vastidão de aplicações que esse cara tem. Por quê, né? Eu posso aqui colocar no R4, R3, eu posso colocar um potenciômetro, e aí eu ajusto um fator. Posso colocar o R2, outro potenciômetro, e ajustar. Posso zerar aqui e tentar deixar o fator o mais próximo de 1 possível, né? Se eu fizer esse fator aqui virar meio, multiplico por 2, vira 1, mais 1, 2. Deixo fixo em 2 e controlo aqui. Ou deixo fixo aqui e controlo aqui, tá? E aí ele tem uma vasta aplicação por conta disso. Cadê? Tá aqui ele na tela, né? Então, ó, eu posso controlar qualquer um deles aqui. Claro, se eu usar o CI pronto, aí eu não controlo tanto aqui, né? Aqui já tá fixo. Agora eu posso controlar aqui, ó, R2 e o R1. Tá? Aí vai ficar fixo, né? Se eu usar ele como tá na tela, R3, R4 eu não mexo. Aí eu só mexo em R1, R2. Então é um jeito de regular o INA exterior, né? Uma regulagem feita externa, né? Então, gente, esses aí são os mais difíceis, tá? O 3, o 4, o 5 e o 7. O 6 é bem fácil. Se vocês acharem difícil, dá para dar um Google, o primeiro resultado vai aparecer ali já. Tá? De todas as listas aí que passaram, esses são os mais difíceis. Os outros são mais tranquilos, só precisam atenção, calma, né? Lembrar que corrente, atenção sobre resistência, joga todas as tensões para cima, toda a resistência para baixo, né? E assim vai resolvendo. O que não pode é ficar tensão igual a tensão, resistência, né? Deixar tudo embolado. Por que eu falo isso? Porque é o que eu mais vejo o pessoal errar. Então, mas como é que eu aprendo? Prática, pessoal. Tem que fazer as listas, pensar com calma, né? Se deixar para fazer no dia da prova, a chance é muito baixa de vocês ter sucesso. Então tem que fazer as listas, tá, galera? Fiz um apanhadão geral aqui da lista, né? Os outros a gente já tinha comentado em aula ali, corrigido alguns, né? Dando dica de outros. Mas agora vocês têm que pegar esses aí e tentar fazer, né? Deu dúvida? Consulta o vídeo aqui, tá? Daí dá uma olhadinha no vídeo, reescreve, nem que copie do vídeo pro caderno já é um passo a mais. Depois vocês tentam, olhando a resolução, resolver sozinhos. Tá, galera? Então não vou tomar mais o sabadão de vocês aí. Já tá aí. Agora o restante aí do tempo vocês ficam para colocar os pingos nos is aí, resolver o que falta. Precisando aí, entre em contato e tirem dúvidas. Beleza, galera? Então,
Estou à disposição aí, não esqueçam, não deixem de fazer o lab e os exercícios, e nos vemos de forma síncrona no dia da prova, tá? Vocês precisam entrar na sala lá no dia da prova, ok? E já entrem aí pelo notebook ou com o celular para ter a câmera disponível. Beleza, galera? Então, até a próxima aí, nos vemos daqui 2-3 semaninhas, né? Que tem um feriado no meio. Um abraço, bom fim de semana aí, bons estudos. Até mais.